Eu sou o Ricardo Hartmann, tenho 44 anos, sou pai de 3 filhos, o Teodoro, o Frederico e o Augusto. Sou casado com a Nicole, sou psicólogo, especialista em cidade, meio ambiente e políticas públicas, mestre em arquitetura e urbanismo. E nesse canal eu pretendo fazer análises e comentários sobre assuntos variados. Nesse momento em que nos encontramos em plena campanha eleitoral para prefeitos e vereadores, a minha preocupação e os comentários que eu pretendo colocar à disposição dos eleitores, minha preocupação é com a qualidade dos nossos candidatos. Com algumas qualidades que eu entendo que os candidatos devem possuir para serem merecedores do nosso voto. E, nesse sentido, com os meus comentários, eu gostaria de influenciar os eleitores a refletirem sobre essas qualidades, sobre alguns dos aspectos que eu vou comentar. O planejamento urbano, dada a minha formação, especialização e mestrado relacionados a essa área, o processo de urbanização ele é complexo, ele sofre a influência de diversas variáveis e o planejamento é feito por agentes públicos, basicamente agentes públicos. Já a construção da cidade sem planejamento é feita por todo mundo. Todo mundo faz construção da cidade sem planejamento. Vai lá e faz uma obrinha na calçada, vai lá e estica mais um pedacinho do telhado, tira uma calçada, bota um jardim, tira um jardim, bota uma calçada. E assim a cidade vai se transformando de maneira planejada e de maneira espontânea. E isso traz consequências para a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade e acaba por impor obrigações ao poder público. Porque se as pessoas decidem ocupar áreas ambientalmente inadequadas para urbanização, depois essas pessoas vão exigir do poder público a drenagem do terreno, o abastecimento de água, de energia elétrica, e tudo isso pressiona os serviços públicos que são administrados, assim, em síntese, pelo prefeito, né? Aqui em Curitiba nós temos água fornecida pela Sanepar, que é uma empresa do governo do estado. Economia mista. Ou outra modalidade, não importa. O fato é que não é abastecimento do município. E isso também tem um custo, né? Levar água para as pessoas tem um custo. Numa ocupação irregular, vulgarmente chamada de favela, as pessoas têm água em casa, mas não é a água de uma ligação realizada pela Sanepar. É uma ligação clandestina de água feita na rede da Sanepar. Da mesma forma acontece com a energia elétrica. O que acontece quando moradores utilizam serviços públicos que têm um custo para a administração, seja ela municipal, estadual ou federal, sem pagarem por esses serviços? Existe uma sobrecarga
do sistema, aumenta o custo desse serviço para quem paga por esse serviço. Então, a água, a luz, o sistema de transporte coletivo, qualquer serviço fica mais caro para o contribuinte, para aquelas pessoas que pagam pelo serviço público. E aí a gente acaba se vendo diante da necessidade de dividir as pessoas que moram na cidade, ou de diferenciar as pessoas que moram na cidade, como sendo pessoas que moram na cidade e contribuem, pagam pelos serviços públicos, e pessoas que moram na cidade e não contribuem, não pagam pelos serviços públicos. Todas essas pessoas utilizam os serviços públicos, de modo que ao poder público cabe fornecê-los. O poder público acaba tendo que deixar à disposição, colocar à disposição de todos os cidadãos, as pessoas que moram na cidade, os serviços públicos existentes. Para que esse custo seja reduzido para o contribuinte, é necessário, primeiro, que todos os usuários dos serviços públicos paguem pelos serviços públicos. Que não existe serviço público gratuito. Todo serviço exige uma remuneração. É o poder público que paga, mas o poder público paga com o dinheiro da arrecadação de impostos, e quem paga os impostos são as pessoas que compram qualquer serviço, qualquer produto. Como eu falei anteriormente em outro vídeo, sempre que você compra um pão, uma garrafa de vinho, uma garrafa de água, abastece o teu carro, usa o sistema de transporte coletivo, uma parte desse dinheiro que você paga é imposto, que vai para os cofres públicos, e esses recursos depois são utilizados para remunerar os prestadores de serviço, para adquirir os insumos necessários. Então não existe serviço público gratuito. O SUS não é um serviço gratuito. Ele é acessível para todas as pessoas, mas os médicos que trabalham no Sistema Único de Saúde, eles recebem remuneração. Os insumos médicos que são utilizados, eles são adquiridos pelo poder público. Então não é gratuito, tem um custo. Só a dificuldade das pessoas entenderem isso talvez esteja relacionada ao fato de quando você vai ao posto de saúde, à unidade básica de saúde, ao posto 24 horas ou qualquer unidade de saúde, você não tem que pagar por aquela consulta no ato. E isso faz com que as pessoas tenham a equivocada impressão de que o serviço de saúde é gratuito. Não é gratuito. Então é necessário que todos os usuários contribuam para desonerar o contribuinte. Para isso, é necessário mapear os usuários e promover ações de inclusão social.